pessoal! Oi, torcida querida! Existe alguma fórmula para um jogador se encaixar num time? Neste episódio 28, eu estou tendo a honra de receber aqui a Elisângela Miranda. Ela é a mãe do atacante Isaac Miranda, do Corinthians. Oi, Elisângela, tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigada por estar participando, viu? O prazer é todo meu. Obrigada. Nada. Elisângela, você tem uma história muito interessante do seu filho que joga no Corinthians, né? Você teve um É, longo percurso aqui, pelo que você já me falou. O seu filho passou pelo Flamengo, depois ele foi pro Grêmio no Rio Grande do Sul, depois ele passou pelo Vasco, depois ele foi pro Atlético Mineiro e hoje ele está no Corinthians. Como que é isso? Os nossos é, filhos, que são jogadores, têm que passar por tantas experiências para encontrar um time? Como é que é? é verdade. Então, o Isaac, ele é um menino que desde pequeno, né? Como eu sempre trabalhei, e aí minha mãe olhava ele e eu coloquei ele numa escolinha perto da minha casa de futebol, mas na época que eu coloquei ele, foi mais para não deixar assim na rua, né? E para fazer algum esportezinho, mas não sabia que ele tinha assim talento, né? Aí quando ele completou, eu coloquei ele com 6 para 7 anos. Quando ele completou 10 anos, ele fez uma peneira lá no Flamengo. Ele era de uma escolinha do Flamengo, mas aí ele foi participar de uma peneira onde tinha muitos meninos, muito mesmo. E aí nesse dia que ele foi participar dessa peneira, só que antes disso, ele nessa escolinha tinha muitos campeonatos, né? E aí ele ia, jogava bem, aí eu fui vendo a evolução dele, via, né, que ele jogava legal, o pessoal tudo falava dele bem, e aí ele jogava, aí quando ele foi chamado para fazer essa peneira lá no Flamengo, que a gente chegou lá, era muito menino mesmo. Eu ainda falei assim, gente, será que o moço vai dar conta de olhar essas criançadas todas? E aí, nesse dia, estava bem frio, ele tinha colocado uma luva na mão, tava todos os meninos vestidos igual, mas ele estava diferente porque ele estava com essa luva na mão. E aí de todos os meninos, tinha muito menino. Quando terminou, o rapaz chamou ele. E as mães ficavam assim, olhando, né, pelas grades. Aí chamou ele, né, e perguntou alguma coisa para ele. Eu já fiquei doida. Eu falei, ai meu Deus, o Isaac despertou um olhar ali pro moço, de todos os meninos, todo mundo saindo, e o homem puxou só ele. Aí, assim, me deu uma alegria. Aí foi quando ele tinha passado, né, para jogar lá no caso, na quadra. Só que quando a gente recebeu a notícia que ele passou, tinha um outro rapaz lá, que era do campo, e gostou dele para ir para o campo também. E aí, como é pequeno, né? As crianças, quando tá pequeno, tudo é com a gente, com os pais, né? O custo é todo com a gente. E aí é ficar difícil de eu levar ele na quadra e ao mesmo tempo, logo depois no campo. Aí a gente optou deixar ele só no campo, até porque ele já jogava no campo. Então ele não chegou a fazer a quadra no Flamengo, não, ele foi direto pro campo. Aí eu levava ele pequenininho lá pro Ninho do Urubu. E aí ele ficou lá um ano, assim. Aí depois teve a dispensa, né? E aí ele sofreu, chorou, porque ele era pequeno ainda, né? O primeiro clube, né? Um clube assim bem conhecido e ter essa oportunidade, mas assim foi também ao mesmo tempo um divisor de água, porque abriu uma porta muito grande para ele, né? Por ele ter passado pelo Flamengo, as pessoas já, né? Ah, o menino veio do Flamengo e tal. Aí assim a gente nunca desistiu com ele, né? Ele foi jogando, aí ele passou depois, logo depois, quando ele saiu do Flamengo, quando passou também pelo Madureira, e aí ficou um bom tempo, aí depois veio a pandemia, e aí ele teve jogando, que a gente sempre botou ele para jogar, né? Assim, ele participava, às vezes os pessoal ligava para o meu esposo, pode trazer o Isaac aqui para participar de um campeonato que a gente está fazendo, em clube pequeno mesmo. E aí tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Sim, E aí a sim. gente sempre, meu esposo, ele foi fazer um campeonato, até mesmo pelo Americano, que é um clube assim daqui perto também. E aí ele conseguiu, ele jogou muito e aí tinha um olheiro do Grêmio lá.
levou ele para o Rio Grande do Sul. Aí Nossa. ele também teve a passagem dele pelo Rio Grande do Sul, lá pelo Grêmio, onde a gente também teve o prazer de ir lá visitar ele, porque eu fiquei 1 ano sem ver ele, praticamente. E como é E que aí foi depois. isso, né, Elisângela? Ele estava lá, Ah, pertinho de vocês, no Flamengo, e aí vai para o Rio Grande do Sul e ele foi sozinho, Rosângela. foi Vocês, sozinho, ele tinha quantos anos? 13, né? 13 anos. Ele tinha 13, ia fazer 14 ainda. E você Aí deixou? foi a primeira vez, deixei porque era o sonho dele, e assim, a gente, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas maravilhosas, gente decente, assim, perto da gente, sabe? E aí é o sonho dele, e ele foi, ele quis ir. Mas foi sofrido, foi muito sofrido. E aí eu deixei ele ir, né? O sonho dele, ele queria, ele sempre foi um menino assim de atitude, sempre teve assim opinião no que quer, e não, mãe, eu vou, eu vou. E ele foi. E aí, quando ele chegou lá também, foi muito bom, mas aí também ele pegou uma fase do Grêmio, e foi quando o Grêmio foi rebaixado, né? Sim. Naquela época, aí estava mandando muito meninos embora, questão de custo, né? Que eles já pagavam uma ajuda de custo. E aí não veio só ele, veio mais menino do Rio embora. Mas assim, foi bom a experiência, só que assim, a gente nunca pode perder a esperança, né? Eu sei que ele é bom, e aí logo assim que ele veio de lá, já entraram em contato com o meu esposo querendo ele para ir para o Vasco, aí ele foi para o Vasco. Aí voltou Só para que o Rio, assim, voltou pertinho de não, voltou você. para a gente. Então, aí foi a luta toda lá do Vasco foi que ele nem foi mandado embora. Foi que ele não era alojado e a gente mora um pouco distante da onde ele tinha que ir para treinar. E ele ia de Uber, porém, assim, às quarta-feira, o rapaz que levava ele era folga do rapaz. E é onde eu morava estava também em obra, e as ruas todas em obra, muito buraco, aí tinha que andar com ele para poder pegar um Uber. E aí ele saía daqui 4h30 da manhã, saía muito cedo, então era muito assim corrido para ele. Aí ele ia, acordava 4h30 antes, né? Acordava 4 para 4h30 ir pegar um Uber. Aí às vezes meu esposo, quando o moço não podia ir, chamava um Uber, o Uber não queria entrar, por ser também assim, tá, aquela obra toda, ninguém queria entrar. E aí passava ali pelaquela Avenida Brasil, pegava ali aquelas estradas perigosas, teve uma vez que ele também viu um episódio de assalto, chegou aqui um pouco nervoso. Então, assim, ele passou por muito, aí a gente pedia para o Vasco alojar, e aí ele não, como é que se diz, não estava conseguindo ainda alojar, alojava mais os meninos de fora. Aí foi quando Certo. a gente decidiu levar ele para o Atlético Mineiro, que também ficou lá há pouco tempo. Aham. E do Atlético também, o empresário dele tinha mais assim uma que mudou, né, os empresários, e aí ele acabou indo para o Corinthians, porque o empresário dele achou melhor levar ele para o Corinthians, entendeu? Que tinha mais. E pelo Atlético Mineiro ele não ficou bastante tempo, então? Pelo Atlético Mineiro, quanto tempo, Bruno, no Atlético Mineiro? Bruno, 1 ano, Uhum. 1 ano. Mas também já chegou lá viajando, jogando bem, fazendo gol. Entendeu? Ele jogou bem. Ele é onde ele passa, graças a Deus. E assim, a gente não sabe os mistérios de Deus, né? Tudo está na mão de Deus, né? Às vezes é necessário você passar por esses clubes para lá na frente ter uma história para contar. Assim, é bem bacana. E assim, engraçado que até tem um vizinho aqui meu que sempre fala para mim: caramba, teu filho só passa por clube grande, né? Eu até Falei, ia aquele. perguntar isso. Se ele vai é porque ele tem talento, alguém vê algum talento nele, né? Aham. E ele é esforçado, sabe? Ele é um menino que não é de agora, ele vem lutando desde os 6 anos. Já passei muita coisa com ele. Assim, graças a Deus a gente sempre deu tudo assim que ele podia ter. Nunca deixei faltar nada. Mas nem sempre você tem condição para tudo, né? Às vezes. Às vezes eu levava ele nos lugares assim, quando ele ia para campeonato, que não tinha assim, nem tudo dava. Às vezes eu levava as coisas de casa, às vezes ele queria comer uma coisa que num lugar era muito caro, aí não tinha condição de dar aquilo para ele naquele momento, aí isso daí também me deixava assim um pouco triste. Mas você também, né? Você é uma mãe que
tá dando todas as oportunidades pro filho, porque o Pro fato da filho, gente já permitir ficar assim longe do filho já é longe, difícil. já Já é é difícil. difícil, A gente sofre muito, né? Não, sofre Até porque demais. ele é o único. Eu tenho quatro, né? Eu sou mãe de quatro, e ele é o único menino, né? Meu, as outras três são as meninas. Então eu era muito agarrada com ele, muito mesmo. Então quando ele foi morar longe, fiquei um pouco triste. Foi. Mas valeu a pena, porque é o que ele quer, né? É. E no Mas, Corinthians? Como é que ele foi parar no Corinthians? então, o Corinthians foi um. Do Corinthians para ele parar lá, foi o empresário dele mesmo que optou de levar ele para lá, porque para ele ficaria melhor, o Isaac E lá. ele fez Porque o empresário peneira, dele é de Porto Alegre, certo? então ele preferiu levar o Isaac para o Corinthians. E no Corinthians Aí, ele chegou a fazer peneira ou não? Como é que foi? não, foi direto, não fez peneira não. O Isaac ele era difícil de fazer peneira nos clubes, muito difícil. Os clubes ele já, inclusive, eu até vou te falar agora que antes disso tudo acontecer, Ah, quando estava terminando a pandemia, os clubes grandes não tava ainda jogando. uhum. Então, assim, eu nunca parei com ele. Aí eu coloquei ele numa escolinha perto da minha casa, porque até então ele estava sem clube, porque o Madureira ia treinar num lugar longe e também não dava, porque eu tinha acabado de ter uma bebezinha. E aí eu falei, cara, eu vou te botar numa escolinha aqui perto de casa. Até uma escolinha do Volta Redonda. Para você ver, um menino que já jogou em clube grande e ele retrocedeu. Eu falei, não vou te deixar parado. Até então ele estava sem clube. Aí eu levei ele nessa escolinha e cheguei lá, falei pro moço, moço, que eu quero botar meu filho, que ele já jogou e tal. Sendo que eu não quero deixar ele parado, porque assim, mal começou a pandemia, mas eu queria deixar ele na ativa, né? Para ele não ficar também parado. Aí quando eu cheguei lá, o homem, levei, não, traz ele aí, só que eu iria pagar. Aí quando o Isaac acabou de treinar, o homem me chamou e falou assim, não, o teu filho não vai pagar nada aqui não. Vou deixar ele treinar aqui de graça, o garoto joga muito. Aí Isaac ficou indo lá treinar de graça nessa escolinha. Sendo que depois veio um outro rapaz com um menino que ele ia levar esse menino para o Vasco. Aí o cara levou um rapaz para fazer um treino lá nesse campo e ficou olhando para o Isaac. Aí chamou o homem e falou: quem é a mãe desse menino? Quem é o responsável desse garoto ali que está jogando? Aí o cara falou: não, é um menino que está treinando aqui por enquanto, a gente já está vendo um clube para ele. Porque todo mundo que via ele queria arrumar um clube para ele. Mas só que por enquanto o cara, não, eu quero o contato dos pais, que eu quero levar ele para o Vasco. E assim, todo mundo queria ele. E aí a gente ficava muito feliz, assim, porque não é, às vezes as pessoas falam, é porque tem contato, é porque é isso. Não, é porque o menino joga mesmo, o menino é bom mesmo, entendeu? Ele é bom de bola, então ele conseguiu chegar onde ele chegou pelo mérito dele, entendeu? Ele é bom de bola mesmo. Aí, assim, era muita história. Tipo, eu ia para jogo com ele, quando terminava os jogos, os pais dos outros, do adversário, no caso, quando ele era menor, vinha elogiar, falava: nossa, seu filho é um talento, parabéns, eu sou do outro time, mas eu gostei do futebol dele, eu gostei de ver ele jogar, entendeu? Eram essas coisas assim. Aí, nesse dia, o Isaac tinha também, um rapaz tinha chamado ele para ir para Nova Iguaçu. Aí foi quando aconteceu isso tudo. Ele chegou, acho que ele ficou uma semana no Nova Iguaçu, porque ele treinava só às quarta-feiras. Aí quando eu cheguei lá, tinha um pai de um amigo dele que jogou com ele também no Flamengo, tinha sido dispensado. Aí eu falei, oi, vem aí, veio fazer uma peneira. Eu falei, não, Isaac não veio fazer peneira, não. Ele já está de uniforme lá jogando. Mentira. Mas você não fez peneira? Eu falei, não. Ele chegou aí, o rapaz botou o uniforme nele e botou ele para jogar. Então era assim, onde ele chegava, ele já, entendeu? Era muito difícil. O único lugar mesmo que ele fez peneira foi no Flamengo. Os outros lugares ele já chegava já, entendeu? E você acha que ele nasceu para ser jogador, então? Acho que sim, porque desde pequeno, olha, o garoto ganhava brinquedo, não gostava, era só bola, 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 bola. E eu percebi isso quando ele tinha assim, uns 3 aninhos. Que eu dei uma bola para ele, o pai dele comprou uma bola para ele, e aí ele não largou mais aquela bola. A vida dele era aquela bola. E eu lembro que uma vez essa bola estourou,
E ele era, acho que ele tinha uns 5 anos. E aí a bola, ele estava sem bola, que a bola dele estourou. Quase toda semana a gente comprava uma bola que ele estourava as bolas todas, né? De tanto que ele chutava forte. E aí eu lembro, quebrava aqui a janela da minha mãe, as portas. Eu falava, cara, já tá tarde. Ele chegava dos treinos, cansado, mas aí vinha pro quintal, que aqui meu quintal era grande, ficava treinando chute. Falava, cara, ele era pequenininho. Eu falei, cara, isso já tá tarde, tua avó tá dormindo. Aí ele chutava as bolas. Não, é só um pouquinho, eu tô treinando, eu tô treinando. Ele gosta muito de bola, gosta muito de bola. Aí ele uma vez botou uma meia, um monte de pano dentro de uma meia e fez uma bola, que ele estava sem bola, e aí ele fez essa bola com meia para ficar jogando. Aí ele não parava, era dentro de casa, ia pro banheiro, ficava falando, não sei o que, gol! Era mó barato. Ele era muito assim. E Desde você, pequeno, ele ama bola. então, e ele passou por vários clubes e hoje ele está no Corinthians, assim. E nenhum ele foi dispensado, aí ocorreu um monte de coisa, né? A pandemia, Isso, e mudança de isso. cidade, e etc e tal. É, Você acha que é, nenhuma dessas coisas atrapalhou ele? Ele é determinado, o objetivo continuou o mesmo. ele continua. É assim, como ele já. O Isaac ele é um tipo de menino que ele já acostumou, já até com isso. Se hoje, amanhã ou depois o Corinthians falar, a gente vai te dispensar, para ele é bem tranquilo, porque ele já, tadinho, já passou por tanta coisa na vida dele, mas assim, ele superou tudo, entendeu? E para ele chegar também onde, por mais que ele jogou nesses clubes grandes, para ele chegar até onde ele chegou, ele já passou por muita coisa mesmo. E você, como é que você tá? Por ele passar tanta coisa tão novo e passar por tantas situações. A família sofre também, né? A família acaba sofrendo, a família sofre muito, mas assim, é muito importante também a família na vida de um atleta, muito importante. Que você vê hoje aí tantos jovens bons querendo jogar, mas que não tem o apoio da família, né? Então a família é a base de tudo. A família nessa hora é muito importante. E eu sempre dei motivação, eu quanto meu esposo, as irmãs, sempre demos motivação para o Isaac. Eu lembro que às vezes eu ia trabalhar, vinha correndo, porque às vezes também meu esposo estava trabalhando e aí tinha que levar o Isaac para um campeonato. Já teve uma vez que ele entrou com os jogadores do Flamengo lá em Volta Redonda e a gente chegou 3 horas da manhã em casa. Chegamos três Nossa. horas da manhã em casa, lá em Volta Redonda, porque eu moro já aqui na Baixada Fluminense, São João de Meriti. E aí Isaac chegou cansado, mas foi maravilhoso. E aí eu sempre procurava pagar as coisas para ele estar participando, entendeu? Eu nunca deixei também de estar ali participando das coisas. E quando eles estão pequenininhos, tudo é pago, tudo é muito sacrificante, nem todo mundo tem condição, entendeu? Mas a gente nunca desistiu, sempre batalhamos, pagava para ele poder participar das coisas, dos eventos que tinha, inclusive dos campeonatos. E aí eu acho que a família é bom por causa disso, né? E E como ajuda também um atleta. Elisângela, como que você conseguia acompanhar os jogos? Porque ele foi de um time, depois passou por outro, por outro, por outro e hoje está no Corinthians. Você conseguia assistir os jogos? Como é que você fazia? Então, quando ele estava no Vasco, que era aqui, né? Como o Vasco era mais perto aqui no Rio, então o jogo dele, a maioria dos jogos era no Arte Sul, às vezes era ali no Fluminense, ali em Laranjeira. E aí a gente ia. Eu ia com a garotinha pequenininha, às vezes estava sol quente, a gente levava um guarda-chuva para botar a menina debaixo do guarda-chuva, mas a gente ia, acompanhava ele. Aí chegava lá, fazia torcida para ele, sempre com uma mãe torcedora e gritava, às vezes ele até ficava assim, mãe, para com isso. Ai, meu filho, fazia aqueles escândalos mesmo, né? E era muito gostoso. Aí, então a gente sempre acompanhou. Ele pequeno também, a gente sempre ia. Ele pequenininho, nossa, quando no meu esposo não podia ir, eu ia. Ou então ia a família toda. Ia a família toda, ele amava quando ia a família toda. E nesse Aí momento que ele morou longe também, lá no sul, a por gente. exemplo, no Atlético Mineiro, ele nunca ligou para você desistindo? Mãe, não estou aguentando ficar aqui sozinho. Nunca aconteceu isso? Não, não, porque o Isaac ele era um menino que ele fazia amizade rápido, né? Entendeu? E os empresários também tinham um carinho, quando ele foi lá para o Grêmio, tinha um carinho grande com ele, ele tinha uma pessoa que cuidava dele.
entendeu? Uma moça muito gente boa, Valéria, que cuidou muito bem dele. Inclusive, depois a gente teve a oportunidade de viajar lá no Rio Grande do Sul, que meu filho me proporcionou isso, porque, né, ele foi para lá e eu tive a oportunidade de ir de avião, os empresários pagou para a gente ir, né? Uhum. E lá e fizemos um aniversáriozinho para ele, lá no Rio Grande do Sul. Tivemos a oportunidade de conhecer Gramado, conhecer a cidade, né? Tudo através do meu filho. Eu nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez. O empresário pagou para a família toda aí. Foi muito bom. Foi muito bom. Assim, você só conquista as coisas boas, né? Ele pequeno e assim, o mais bonito dele, eu vou falar aqui, lá no Grêmio ele já tinha começado a receber. Aí ele me ligou falando assim, aí mãe, coroa, brincando, né? Eu vou te fazer um Pix. Eu falei, não, meu filho, não precisa não. Tinha sido o primeiro pagamento dele, né? Ele, não. Eu falei, compra tuas coisas, que ele sempre gostou de andar arrumadinho, né? Eu falei, não, filho, compra tuas coisas. Não, não, o que é meu é seu, eu vou te ajudar. E assim eu acho muito bonito nele, que ele tem um coração muito bom. E, Coração assim de ouro. e lá no Sabe? Corinthians, assim, qual que é a expectativa assim de vocês lá? Porque o Corinthians é um clube bem grande em São Paulo, Bem bem grande, é. importante, né? E a torcida é uma das maiores torcidas, né? De um clube que ele tá A em gente, todos. a gente teve a oportunidade, né, de ir lá visitar ele, fez um mês. A gente foi lá visitar ele, né, que eu tive que ir lá assinar uns papéis, aí foi lá e ele tá assim, eu até brinquei com ele, eu falei, meu filho, o que que aconteceu? Tu cresceu de um dia pro outro, tem só, quando eu fui lá, eu falei, só tem, desde que 3 meses que tu tá aqui, tu já tá desse tamanho, ele tá muito bonito, tá grandão, e assim, a gente teve a oportunidade de conhecer lá um pouco, um lugar muito bonito. É muito assim, é lindo lá no Corinthians. Ele é assim, a gente assiste os jogos deles aqui pelo YouTube. Mas ele também, graças a Deus, já chegou, já tem feito gol lá. Inclusive, isso é uma matéria também nele num jornal, um jornalista fez uma matéria dele também. E aí ele tem feito gol. O Isaac ele é um jogador que qualquer posição que tu botar ele joga. Ele sempre foi um coringa. Tu fala assim, Isaac, lá ele jogava de meia, agora lá ele já tá jogando de atacante. Ele é um menino que, tipo aquele ditado, pau pra toda obra, aonde botar ele joga. E por Só todos treinar ele que ele joga. e todos esses clubes que ele passou, ele foi jogando de meia, de atacante, mais nessas De posições. meia, de atacante, acho que no Vasco ele jogou mais de meia. Aí às vezes mudavam ele. Tipo assim, ele não tinha uma posição certa, porque cada clube cada treinador, né, vê um ponto no atleta. Aí lá no Corinthians ele tá jogando assim, lá no Vasco ele jogava de meia, e lá no Atlético Mineiro também, não lembro direito, entendeu? No Atlético também ele viajou bastante, teve a oportunidade de viajar bastante, fez bastante jogos, e é isso. A gente fica na torcida. Assim, como ele tem a experiência de ter passado por vários clubes grandes, assim, você acha que o futebol dele melhorou, dele ter passado em clubes diferentes, com técnicos diferentes, com torcidas diferentes? Como que você acha a É, evolução dele, assim? evoluiu bastante. Evoluiu depois que também, desde quando ele foi pro Grêmio, aí ele foi pro Vasco, aí eu vi que evoluiu, mas agora tá assim, tá em outro patamar mesmo, porque ele lá no Corinthians, no Atlético também foi muito bom. Mas lá no Corinthians eu acho que o treino lá, agora assim que ele tá grande, né, que às vezes eles postam algumas coisas, né, é bem puxado. Tanto é que assim, ele foi para lá e agora eu fui visitar ele tem uns 2 meses e meio que ele tá lá e ele já tá um homem, já tá assim, ele saiu daqui meio que magrinho, sabe? Ele sempre foi grandão, mas porém não muito forte. E ele tá muito forte. Aí ele, é os treinamentos, mãe, é os treinamentos. Ele tá muito assim, evoluiu bastante. Ele é um menino forte. Ele está se adaptando bem ao ritmo do Corinthians, assim. Tá se adaptando bem, é. Tá se adaptando bem. Tá se E, adaptando bem.
E assim, e as cobranças de todos esses times que ele passou, assim? Porque a gente sabe da torcida do É, Corinthians que a cobrança é maior, né? Porque quando ó, a torcida vai para um jogo, não só dos profissionais, mas da base, por exemplo, uma hum, copinha e tudo, você viu como a torcida cobra dos moleques, né? cobra, O cobra negócio, mesmo, o é. negócio é feroz, né? É. Graças a Deus, como ele está lá há pouco tempo, né? Ele só está lá 3 meses, vai fazer 4. Ele tem os jogos que ele tem feito, graças a Deus, ele tem saído bem, tem feito os gols. E assim, a gente fica feliz, né? Como eu te falei, quando a gente vê pessoas que a gente nem conhece falar bem do teu filho, isso é muito bom. E os comentários, o pessoal fala, novo craque do Corinthians, Isaac aí é bom de bola. E aí os comentários, assim, eu vou lá nos comentários, eu fico vendo, né? A pessoa falando bem dele, isso daí não tem preço. É muito bom. Mas tem as cobranças, porque assim, nem sempre você nasce nem sempre o jogo você ganha, né? Às vezes você perde ou empata, ou o time joga mal mesmo, aí vem as cobranças. Por enquanto ainda não recebeu nenhuma cobrança, não, graças a Deus. E ele, Mas e ele vai vir, vai ter outros jogos por aí, né? A gente tem que esperar tudo, mas o pai sempre conversa com ele, porque o meu esposo também jogou bola, sendo que o meu esposo não teve a oportunidade de ser profissional, de ir para de assim, não teve apoio, né? Ele era bom de bola, então, porém, ele não teve apoio. Então, ele se entende muito também de futebol e ele sempre conversa muito com ele, dá os conselhos, assim, quando ele assiste um jogo que ele vê onde o Isaac está errando, aí ele conversa, fala com ele, né, pelo telefone, ó, você tem que fazer assim, assim. Inclusive, teve um jogo que foi Vasco e Flamengo, quando ele estava no Vasco, que o Vasco estava perdendo para o Flamengo, tinha que fazer mais 2 gols, e ele entrou. E aí ele deu uma assistência e fez um gol de cabeça. Aquilo ali acabou, né? Tem até esse vídeo que, inclusive, acho que eu ia te mandar, esqueci. E aí, tipo assim, mas antes, nesse jogo, antes disso, meu esposo tinha conversado muito com ele em casa. Pô, a gente mostra, né, de referência, que é o Pelé, o Garrincha, o Zico. O meu esposo mostra o futebol desses caras, botava na televisão, olha só, o fenômeno, o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, né? O Gaúcho. Aí meu esposo falava para ele, olha, cara, esses caras aqui foram craques, esses caras aqui, ó. Aí mostrava, conversava com ele. Aí nesse dia do Flamengo, quando ele chegou em casa que ele fez isso tudo, ele falou assim, pai, tu sabe que quando entrei para o jogo, eu entrei com aquilo que tu me falou do Ronaldo Fenômeno, eu entrei com aquela sede de destruir o jogo, de ganhar o jogo e ganhar. Foram até muito bacanas nesse dia, que nesse dia a gente não tinha ido no jogo, a gente estava vendo de casa. Acho que não sei o que aconteceu que não deu para a gente ir, a gente viu de casa. Aí foi uma alegria, minha mãe gritando, é muito bom. Traz muita emoção, muita felicidade também. O futebol não é só a tensão, não é só, traz muita felicidade, né? Para a família, aquela felicidade na família é muito bom. Eu amo, gente, eu amo futebol. Não ele só o futebol, como os outros esportes também. e Eu falando amo. de esporte, a sua família é do esporte, né? Eu tenho mais duas, né? Que são a Beatriz Miranda e a Gabriela Miranda, que inclusive agora elas estão em Nova York, elas estão participando de um. Não, elas estão nos Estados Unidos, não sei se é Nova York, desculpa, eu esqueci. Mas elas estão lá fora, nos Estados Unidos, que elas estão participando de uma competição de jiu-jitsu. Elas são campeãs brasileiras, campeãs mundiais pelo jiu-jitsu. E a pequenininha agora vou botar ela na ginástica olímpica, que ela quer fazer ginástica olímpica de 4 anos. A família inteira é o DNA do esporte. No esporte, é verdade. Eu também, quando eu era mais jovem, que eu estudava, eu era muito competidora na escola, participava dessas de handball, Sei, sei. de queimada, bandeirinha, eu gostava. Então, acho que isso daí também vem de família, né? E o marido jogava bola também, O a meu família esposo jogava toda. muita bola, jogava bola. O sonho dele é que que o filho realize o que ele não conseguiu, entendeu? Mas isso é muito gostoso. E a gente também sempre conversa a respeito de tudo com ele, sabe? Eu sempre dou muito conselho para ele, porque você sabe, jovem, né? Então a gente
dá muito conselho, entendeu? Que essa fase assim é crucial, né? Namoradinha. Aí, Tem isso isso, também. aí a gente sempre conversa muito com ele. Eu até brinco com ele que eu falei, rapaz, tu sabe que a gente sempre foi uma família muito unida. O dia que tu arrumar alguém que vir fazer tua cabeça para tu deixar de falar com teus pais, eu pego você e a pessoa. Que isso, mãe? Eu falei, eu dou um pau. Tô brincando com ele, porque assim, infelizmente, sempre tem, né? Pessoas que Tem. gostam de se aproveitar da situação da outra. Do esforço da Sempre outra, tem, do né? É esforço da complicado, outra. né? Porque é o que eu falo, a mãe e o pai tá ali, sofre com o atleta desde pequeno. Aí, às vezes, chega alguém assim que acha que é dono da pessoa, aí cria outra família, e aí a pessoa esquece da família, que eles ficam também, né? Deslumbrado, né? Porque essa vida de Deslumbrado, jogador, apesar deles não serem, é, não tá ainda, no caso, né? Seu filho tá na é, base, vai, né, se isso, Deus quiser, vai ser um é. profissional tal, mas tem isso, né, de quem tá do lado de Uhum. fora, acha que tudo foi fácil, acha que E tudo tudo é foi fácil, glamour, não é verdade? e aí elas acham que é dona do menino também, aí já quer fazer a cabeça, já quer tudo para elas, entendeu? Querem casar logo, um desespero. Eu falo isso para ele, ó, tu não vai casar não, hein? Cedo não, hein? Porque até então tu tem 16 anos, quem manda em você só somos a gente que é responsável por você. Eu sempre brinco assim com ele, mas as coisas são sérias mesmo. Tem que ter cuidado. Elisângela, e a gente também sabe como é difícil essa trajetória do futebol, né? A gente, como É mãe de muito jogador, difícil. é muito difícil, né? E fora as É, incertezas, né, também, não é, Elisângela? de Porque certeza, começa é, pequenininho, ele é, deixa um monte de coisa, né, para trás, né, a deixa muita coisa para infância, trás. É. né, os Pô, momentos de é, adolescente, por causa do futebol, né? é, às vezes comemoração mesmo de aniversário, né? Alguma coisa aí o bichinho tá lá, né, longe. Uma vez mesmo, acho que foi aniversário da minha mãe, que ele é apaixonado pela minha mãe, né? É a avó dele. A paixão dele é essa avó. Eu acho que foi aniversário da minha mãe. Aí quando ele viu ela, a gente sentiu que ele ficou meio travado, porque ele não pôde estar ali para dar um abraço nela, né, para estar junto com ela, porque eles deixam de participar de muita coisa com a família, né? É um aniversário, às vezes, né? Deixa de participar de muita coisa. Eles abrem mão de muita coisa. Por isso que eu estou te falando. É muito difícil. Só que ele soube dar com isso assim bem, né? Assim, se ele sofre para ele, né? Porque ele, graças a Deus, se dá para estar bem com isso também. Mas às vezes a pessoa sente falta, né? Ele tem essa irmãzinha dele que ela sempre grava vídeo. Ontem mesmo foi o dia que ela, mãe, grava um vídeo pro meu irmão. Aí grava, fala que tá com saudades, fala que ama. Olha, eu vou fazer um bolo para você do Corinthians. Ela falando para ele, né? E é amor da vida dele também, né? Que ele é muito agarrado com ela. Quando ele estava aqui, ela ficou muito agarrada com ele. Só que também, tadinha, ela já está acostumada. Que as irmãs também viajam. Só esse ano também elas ficaram 3 meses fora. Elas foram para França, depois foram para Portugal, depois foram para Itália. Aí Nossa. a garotinha fica desesperada. Eu quero minhas irmãs, eu quero meu irmão. Aí tem hora que ela sente falta dele e chora muito. Aí eu tenho que ficar ligando para ele, fazendo live com ele. Aí para ela poder ver ele, porque assim, bate a saudade, né? Ainda mais ela que é criança. Aí ela sente falta. Eu quero meu irmãozinho, ele está demorando a chegar. Que eu falo, não, ele está chegando. Ela fala que ele está demorando a chegar. É assim. E, Aí é aquilo, não tem vitória sem luta, né? Tem que pagar um preço. Mas se Deus quiser, já já a gente já vai e conseguir que fazer. luta, né? Essa vida de jogador, né? É luta, é uma luta muito grande E mesmo. uma luta também que você não sabe no final, né? Porque tem jogador que vira, que outros que não, outros que não é, 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 tanta coisa que precisa dar certo junto, não é? isso é. Mas assim, o caso do meu filho, eu assim, acredito muito assim em Deus, sabe? Acredito muito, porque assim, há muito tempo atrás ainda, quando eu estava grávida dele, uma pessoa tinha chegado para mim, eu nem tinha me ligado nisso. Aí a pessoa falou, ó, seu filho vai ser homem e vai ser um jogador de futebol. E eu nem sabia o sexo ainda.
Eu achei que loucura, né? Depois, outro dia, eu estava lembrando disso, né? Aham. Mas é assim, eu tenho uma fé assim muito grande, sabe? Porque ele não passou por isso tudo até hoje para não dar certo. Vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. Já é promessa já, se Deus quiser. Ele passou por muita coisa, meu filho, sabe? Para ele chegar onde ele chegou. Muita coisa mesmo. Já, e muita mesmo. Teve uma vez que eu estava levando ele para ele treinar lá no Flamengo e esse é onde eu moro, eu tinha que pegar ônibus, né? 2 ônibus, era muito corrido. E uma vez o BRT que eu fui pegar, pegou fogo, aconteceu um acidente. E Nossa. aí, não onde eu estava, mas o da frente, acho que bateu, pegou fogo, um negócio assim. E ficou um trânsito, e aí atrasou tudo. E aí ele me olhava com aquele olhinho que ele não gostava de chegar atrasado. E aí eu tinha certeza que não ia dar tempo de chegar, porque para mim, para o Flamengo, eu tinha que. Olha, era complicado. Eu saía daqui, pegava um ônibus para Madureira, de Madureira pegava o BRT, chegava lá e no Recreio, tinha que pegar outro ou uma van, um ônibus para ir para o Ninho do Urubu. E aí nesse dia não ia dar tempo, porque ficou tudo parado, nada andava. Eu falei, caramba, e ele não podia faltar, que ia ter um jogo, né? Aí eu falei, caramba, meu Deus do céu. E ele ficava desesperado, ele só me olhava com aquele olhinho, ai mãe, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ele pequeno. Falei, meu filho, vai dar sim. E aí eu vi que não ia dar tempo. Aí eu desci do ônibus, que já estava ali perto do Recreio mesmo. Atravessei e falei assim pro moço, estava tudo parado. Era 2 motos. Eu falei, moço, quanto tu me cobra para me levar até o Ninho do Urubu? Porque o meu filho joga lá e ele tá atrasado, ele não pode chegar atrasado. Aí tive que pagar duas motos para levar eu e ele, né? Só que, tipo assim, eu tava com um dinheiro meio que certo, né, da passagem. E aí eu fiz a loucura de, eu falei, vambora, seja o que Deus quiser. Aí fui, aí na hora de vir eu não tinha dinheiro para voltar. Meu Deus! Na hora de vir embora, aí eu fui. Aí só que ali ficava um pessoal da van que eles davam uma carona até o Recreio de graça às vezes. Aham. O cara da van falava assim: é jogador, entra de graça. Os homens do ônibus, sabe? Pode entrar, entra lá, jogador, tudo por trás. Falei, cara, a gente agora tem que dar a sorte de pegar esses motoristas bons, porque eu tinha uma amiga, né? Que ela trabalhava no Recreio, eu liguei para ela perguntando se ela me prestava R$ 20 para poder voltar. Porque assim, o dinheiro tinha acabado e eu não tinha o dinheiro para voltar. E aí ela, não, eu te empresto, só que aí eu teria que pegar uma van de graça até o Recreio para eu poder vir embora. Aí, graças a Deus, os homens deixavam a gente entrar. Não, pode entrar, jogador, entra aí. Aí a gente, mas já passou muita coisa, porque assim, às vezes era corrido, né? É. A gente trabalha, por mais que a gente trabalhava, por mais que a gente tenha que andar com troquinho, mas acidentes É. acontecem, Não, as coisas e mãe de acontecem. jogador faz cada uma, né? Faz cada uma, faz muita coisa, é. A Ó, gente, pelo filho, a gente faz tudo. a Teve gente um dia gasta também, até o último real, né? é Gasta até o muito último para surreal, poder é. chegar nesse Teve um dia jogo. também, teve um dia também que eu estava levando ele a gente já passou muita coisa. Estava levando ele para um jogo e tinha um tiroteio. Assim, tinha acabado de atravessar a rua e começou um tiroteio muito grande. Aí eu me escondi com ele, me joguei de baixo, assim, por cima dele, né? Abracei ele, eu falei, filho, fica calmo, a gente tem que ficar aqui. Bom, fiquei num canto, esperei acalmar e depois a gente foi. Entendeu? Então, assim, a gente já passou por muita coisa mesmo. Nossa Mas assim, Senhora. é bom assim algumas coisas, né? Da gente passar, porque tem uma história para contar, né? É muito bom. E E aí, é isso. Elisângela, me fala assim do Corinthians. Você espera que seu filho fique no Corinthians, estreie no Corinthians, porque ele já passou por vários clubes. E aí, É. qual a sua expectativa em relação ao Ah, Corinthians? agora a gente está assim torcendo, né? Para ele dar certo lá, se Deus quiser, vai dar certo, porque eu acho que nada é por acaso, né? Se ele chegou até lá agora, já com 16 anos, que ele tem 16, vai fazer 17, ele joga no sub-17. E ele é 2007, ele faz aniversário dia 24 de setembro. Acredito que dessa vez vai dar certo. E a Ele já torcida corintiana é conquistou, brava, hein? falei isso para ele. Mas mais do que também, do Flamengo também era da Brava, mas do Flamengo ele passou lá pequeno, né? Agora aqui Aham. do Corinthians já tá grandão, né? É,
Eu falo para ele. Aí é isso, a gente está torcendo, orando, né? A gente sempre orando, nunca pode perder as esperanças de nada. É E verdade. graças a Deus está dando tudo certo. No dia, inclusive, que no dia que a gente foi lá para visitar ele, e eu sou agoniada, né? Eu fico nervosa, ai meu Deus, ele está demorando, que ele estava treinando. Quando a gente chegou lá, ele estava treinando. Aí o rapaz falou assim, ah, ele. Aí eu tô vendo os meninos tudo passar, né? Falei, gente, o Isaac não vem. Porque ele sempre foi assim lento para botar as roupas, para tomar um banho. Aí, às vezes eu levava ele pro jogo, vinha todo mundo e o Isaac demorava, porque aquilo é vaidoso também toda a vida. Falei, gente, Isaac tá demorando. Aí o rapaz falou, não, é que quando termina o jogo, ele fica batendo falta, ele sempre faz uma coisa a mais. Eu acho que ele não estava nem sabendo que a gente estava lá ainda, já esperando ele. Aí depois ele veio, mas foi emocionante. Tem até esse vídeo da gente abraçando ele. E aí é aquilo que eu te falei, dá aquela tristeza quando tu vem embora, né? Tu É. quer ficar ali com o filho abraçada, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Que a gente mora aqui, ainda aqui no Rio e ele agora está em São Paulo. E aí vai dar tudo certo. A Ele... gente fica só na expectativa. Ah, vai dar sim. Elisângela, a gente É, está quase já chegando deu. ao final aqui. O papo tá tão Aham. legal, Tá viu? tão legal, né? Tá muito bom, né? Poxa, Ah, eu você. gostei. Não, você é um tipo de mãe que tem experiência demais, porque seu filho já passou em Tem. quase todos os clubes, não É é? isso aí, é. E a Você, gente sempre na correria, tanto eu quanto o meu esposo com ele. e E é você. papel, né? Quando sai assim de um clube para o outro, é tanto papel que tem que autentificar, e você vai em correio para mandar, que mora longe, tem que mandar por Sedex. E você vai para cartório autenticar tanto papel. É muita coisa, é muito trabalhoso, né? Mas é uma É, coisa que vale a pena, eu faço com o maior gosto. Eu faço com o maior gosto. Nossa, muito bom. então, É muita luta, né? você é uma das mães de boleiro aqui que tem muita experiência. É, Eu tenho, vim tenho aqui muita para falar, eu experiência. vim falar do Corinthians, mas eu acabei falando de todos os grandes clubes do Brasil aí. É isso aí, é. De todos os grandes clubes do Brasil, que inclusive eu agradeço muito por ter dado essa oportunidade para os meus filhos. Todos os clubes que deu oportunidade para ele, nossa, eu agradeço muito mesmo, porque é muito bom, né? Abrir as portas para os filhos da gente, dar uma oportunidade que é muito difícil, às vezes, no mundo do futebol, né? E assim vai indo. Aí agora é esperar, né? É verdade. Ó, a gente está chegando no final aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães de boleiros. A gente tem de todas as categorias, idades, tem os que vão estrear, né? Que já estrearam, estão no profissional. E você tem muita Ah, experiência, né? O é. que você fale para elas? Então, a mensagem que eu deixo para elas nunca perder as esperanças. Nunca perder as esperanças, porque luta pelo seu filho. No começo, se tiver que pagar alguma coisa, nem que você tem que vender um doce, fazer alguma coisa, faz pelo teu filho, entendeu? Faz para ele que depois você vai ser honrada. Por mais, assim, tudo que eu fiz pelo meu filho, se amanhã ou depois ele não ser um jogador, mas eu vou estar feliz porque eu pude fazer tudo, fiz tudo que ele mereceu, entendeu? Então, assim, faz pelos seus filhos, nunca perca as esperanças. Vai ter momentos ruins, entendeu? Vai ter muito não para o jogador, mas, assim, nunca desiste, que a hora chega, a honra vai chegar, entendeu? Então, assim, é muito o que eu falo para as mães para não desistir, ser fiel até o fim com os filhos, entendeu? Porque é muito bom você investir nos filhos, você vê seus filhos assim, né, dando, nossa, não tem preço, não tem preço. Invista, porque eles dependem da gente. Se a gente não fazer nada por eles, como é que eles chegam, né? Eles dependem da gente. Então a gente tem que abraçar a causa deles. Foi igual quando ele falou, mãe, ele foi criando uma certa idade, eu falei, Isaac, você tem que ter uma segunda opção, porque se não der certo, o que você quer ser se você não for um jogador de futebol? Aí ele falava, não, eu penso também em ser bombeiro, essas coisas. Aí eu falei, ah, meu Deus, entendeu? Eu conversava muito sobre isso com ele, mas quando ele decidiu mesmo que eu vi que estava dando certo, eu abracei a causa. A gente tem que abraçar a causa.
e estar junto com eles. Por mais que assim, eu não estou lá 24 horas com ele, eu não estou junto, porque ele agora mora longe, mas eu estou sempre falando, sempre dando conselho, né? Sempre, e se fosse de fazer tudo de novo, eu faria. É muito bom, entendeu? Mas o que eu falo é nunca deixa, não desanima e nunca desista. Nunca desiste. Faz, e talvez até se não der certo, amanhã ou depois, pelo menos você tentou, né? Sim, sim, isso é É isso aí. importante. Elisângela, eu quero agradecer Oi. muito a sua participação. A gente Ah, está obrigada. terminando, a conversa tá boa. Tá boa, né? Mas aí também se estende muito, né? Se ficar, fica até amanhã, porque é muita coisa que eu não botei, né? Eu tive que cortar alguma coisa, senão o vídeo A gente ia fica conversar a tarde gigante. toda aqui, não é isso? É, ia conversar tarde, talvez até amanhã, que a história é longa. Não, mas é maravilhoso. Olha, É obrigado maravilhoso. É, pela sua participação. Sucesso pro seu filho lá no Corinthians, viu? Que dê tudo tá. certo lá, viu? Ah, Que ele faça obrigada. sucesso lá e que dê Obrigada. tudo certo para você e para sua família. Parabéns para todo mundo aí, para suas filhas também, que são, né, atletas, Ah, né? Que a gente é, sabe que não é fácil ser atleta nesse não país, é né? fácil. Então, É verdade, verdade. Elas também, a história delas é muito linda. Inclusive, vocês têm que abrir um outro canal para os outros esportes também, para a gente contar. A história delas também é linda. quem Para a sabe? gente contar, quem sabe, né? É verdade. Olha, Mas se Deus. Aham. muito obrigada mesmo, viu? Pela sua participação. Fica com Deus, viu? Ah, obrigada, amém. E um abraço para Amém. suas filhas, para todo mundo e sucesso para o Isaac lá no Corinthians. Tá, obrigada, obrigada. Para Ó, vocês também. um grande beijo para Tchau, você, viu? No tchau, tchau, coração, beijo. viu? Tá bom, tá bom, beijo, Tchau, tchau. obrigado.